Marcos Vinícius Beck Lima, executivo de futebol do Cascavel. Queria começar a entrevista perguntando para você como que vai ser o planejamento desse próximo confronto aí muito importante contra o São Luís, fora de casa, em Juí, nesse sábado. Daniel, a gente tem programado treinos a semana toda aqui no CT. E na quinta-feira a gente faz um treino pela manhã, mais cedo um pouco do que o casual. E para almoçar um pouco mais cedo e já sair rumo a Ijuí. É uma viagem de aproximadamente umas 8 ou 9 horas, né, de ônibus. Então a gente chega em Ijuí na quinta-feira à noite. Faremos um treino na sexta-feira à tarde. Possivelmente um treino de reconhecimento do estádio, né, 19 de outubro, do gramado onde vai ser feito o jogo. A não ser que o tempo impeça que esse treino seja feito no estádio. E no sábado, o jogo que a gente pretende voltar de lá, né, numa situação melhor do que a gente se encontra hoje. A derrota contra o Aimoré não estava nos planos, né? O próprio Zé Luiz, que foi para a coletiva depois do jogo, disse que eram pontos que o time contava, e o grupo agora bem embolado, né? Já era previsto, né? Muitas equipes brigando pela classificação, aí restando 3 jogos, você tem 7 equipes ainda com chance matemática, mas na prática mesmo, 6 times brigando por 4 vagas, né? Todo mundo pode ficar fora e desses 6 times, todo mundo pode se classificar, né? Como que você avalia a situação do Cascavel na competição para esses últimos 3 jogos? Na realidade, o jogo do último final de semana, né, Daniel, se a gente vencesse o Aimoré, a gente estaria virtualmente classificado e não matematicamente. E era o que a gente imaginava, era o que a gente esperava, foi para isso que a gente trabalhou, pensando num cenário ideal, né? Agora, analisando friamente, né, os números da competição, a dificuldade da competição, o que hoje a gente está vivendo é absolutamente normal, né? Volto a dizer, a gente criou uma expectativa por conta do nosso desempenho de classificar com 3 rodadas de antecedência, como aconteceu o ano passado, né? O ano passado a gente terminou a primeira fase com 27 pontos. E esse ano a gente pode terminar com 27 desde que a gente faça as 3 vitórias. Mas em 2020 também a gente só classificou para o mata-mata na última rodada com um gol aos 54 do segundo tempo lá contra a Cabo Friense. A gente foi para aquele último confronto precisando vencer para não depender de ninguém. E se a gente não tivesse vencido, não tínhamos classificado. Então hoje, com 3 rodadas de antecedência, a gente está no G4. A gente está a 4 pontos do time mais próximo, ou seja, restando somente 3 jogos. É uma diferença significativa, mas a gente sabe que hoje, por termos 2 confrontos diretos, né, que é o São Luís e depois o Marcílio Dias, a situação é muito perigosa. A gente, está sob controle, né? Ainda só dependemos de nossas forças, não precisamos vencer os 3 jogos para classificarmos, mas é óbvio que a gente vai para Ijuí pensando em voltar de lá com uma vitória e definitivamente classificado, mas a gente entende que a situação do nosso grupo é absolutamente normal. Em outros grupos, inclusive, 18 pontos, já tem clubes aí praticamente classificados, que é o que a gente tem hoje, mas isso mais uma vez, né, Daniel, por mais um ano seguido, mostra a força, né, dos clubes aqui dessa região. A chave 7, a chave 8, a chave 6 são chaves realmente muito equilibradas. E esse é o preço que a gente tem pagado aí por estarmos disputando a Série D, mas a gente está com muita confiança e temos consciência da nossa responsabilidade do que a gente precisa fazer lá em Juí no sábado para voltar de lá, se Deus quiser, classificado. Agora o elenco tem muitos atletas experientes, né, que já disputaram, já conquistaram acesso. Como que você enxerga esse poder de reação dos próprios jogadores, né, que é algo também que a torcida espera? A Série D, quando a gente fez essa pequena reformulação esse ano entre o Paranaense e o Brasileiro, a gente justamente pensou nisso e a gente procurou reforçar e qualificar o nosso elenco com jogadores experientes, principalmente na divisão. Então a gente espera que no momento decisivo, na hora que a gente mais precisar, que essa experiência apareça, que essa maturidade apareça, e assim como a nossa própria experiência, né, de estarmos aí no 3º ano seguido jogando a Série D, e que isso no mata-mata venha nos ajudar, até porque, a exemplo do que aconteceu o ano passado, a gente fez uma primeira fase muito boa
e não foi o suficiente para a gente avançar no mata-mata. Espero que esse ano a história seja um pouco diferente, que a gente encontre essa dificuldade agora e que nessa reta final de fase de classificação a gente se fortaleça para o mata-mata. Para a gente fechar, ainda tem inscrições abertas para contratações na Série D. Queria te perguntar se existe a possibilidade do clube trazer mais um ou outro reforço pontual. A gente tem falado que o grupo nunca está fechado quando a gente sempre tem a possibilidade de receber uma boa opção, uma boa oportunidade que o mercado ofereça. É uma época do ano muito difícil, né? Clubes da Série A e Série B. Primeiro que é difícil você convencer um jogador dessa divisão a vir jogar uma Série D. E depois que essas divisões têm janela de transferência. Então hoje nos resta jogadores de Série C e jogadores que estão jogando segunda divisão em alguns campeonatos regionais, aí, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, o próprio aqui no Paraná. Então a gente está sempre atento, sempre procurando boas possibilidades, mas realmente é uma época que a gente já está aí passando da metade do ano e é muito difícil encontrar atleta que venha realmente para nos ajudar. Então a gente hoje tem aí 32 atletas no elenco, temos um número suficiente de jogadores para suprir as nossas necessidades, e trazer alguém somente por trazer, também a gente entende que não vai acrescentar em nada. Então a gente segue sempre atento ao mercado e se essa oportunidade aparecer, a gente vai estar preparado para fazer um esforço e trazer. Obrigado, Marcos.